Essa é a Lagoa da Conceição, em Florianópolis, a Ilha da Magia. Nesse cantinho da ilha se abre um portal para um verdadeiro refúgio de uma natureza exuberante. Para quem achava que Floripa era somente praia, existe um universo totalmente paralelo, num lugar chamado Costa da Lagoa, onde o acesso se dá somente por barco ou trilha. E foi nesse refúgio mais afastado da cidade grande que eu decidi me mudar por um tempo. Eu estava sentindo a necessidade de viver uma experiência que facilitasse uma profunda conexão com a natureza e principalmente comigo mesmo. Valeu, gratidão. E aí apareceu o Espaço Soluna Velho. Seja bem-vindo aí ao barraco. E aí, mano, beleza? Da hora, vou te ver. O Soluna é uma comunidade ecológica que abre portas para receber pessoas interessadas a viverem em harmonia e respeito com a natureza. Aqui, estamos rodeados por uma floresta preservada, com um dos maiores biomas do planeta Terra, a Mata Atlântica. Um espaço escola que aprende, ensina e se molda conforme as interações vão ocorrendo, que visa trazer apresentações de novas ideias, desaprender conceitos ultrapassados e encontrar o equilíbrio entre os opostos. Uma ecovila que vive em máxima sinergia com os ciclos naturais do Sol, da Lua e os 4 elementos fundamentais da natureza. Você sente o ar, o solo, as plantas, a água e o fogo de maneira diferente. Você presta mais atenção ao canto dos pássaros, sons da natureza, aos animais que ali habitam e aprende a viver em harmonia com outros seres que queiram experienciar o convívio coletivo e o contato mais próximo com a natureza. Existe uma conexão mais profunda com a Mãe Terra e você realmente se sente parte de um todo. Cria-se uma relação de amor, respeito e muita intimidade. Ao morar mais afastado da cidade, você entra no compasso da natureza e vive com mais saúde mental. Fazer uma aulinha de yoga de frente pra lagoa aqui, ó. Lá, trapixizão ali, ó, solzão nascendo. Coisa linda. Assistir ao amanhecer do dia de frente para a lagoa e contemplar o sol nascendo de diferentes ângulos se tornou algo comum nesse novo estilo de vida. E quando usamos a nossa energia em atividades que nos colocam em movimento, a tendência é equilibrarmos a atividade do corpo e da mente. E o yoga me auxiliou muito nesse processo também. São momentos de muita calmaria e silêncio, extremamente importantes para se reconectar com a sua verdadeira essência e espiritualidade. Momento para se desconectar de tudo aquilo que se usa para não apreciar o agora. E se for para se distrair, que seja com a natureza, curtindo um banho de cachoeira. Caminhozinho na trilha, do ponto 7 até o ponto 19. Tem vários desses riachos aqui e
com essas quedas de água e Tem que aproveitar, né, pra dar uma mergulhada, pra sentir, pra beber dessa água limpa, fonte, gratidão. E é isso aí, bora ser feliz. O sítio possui uma cascata natural e utiliza técnicas de reuso de recursos como a água da chuva, que é usada como meio alternativo e sustentável para a captação da água do espaço e que passa por todo um estágio de filtração com biofiltros para separar a matéria orgânica e não entrar nos canos. O que aconteceu aí, André? Fala com o mestre. Com o mestre nada, eu aprendi com ele. Tava com folha nos canos, aí tem que ficar puxando. Faltou água lá embaixo, lá no sítio. A gente tem que vir no meio do mato aqui. Missão dada, missão cumprida. Agora sim tá descendo, rapaz. É isso. Bora tomar café. Agora sim, rapaz. Agora tem água. Essa é uma das cozinhas compartilhadas do sítio, ao ar livre e naturalmente construída nos moldes da bioconstrução, que é uma técnica de permacultura e que consiste em construções sustentáveis e menos agressivas ao meio ambiente. Então, meu amigo, a vida é muito louca. E foi nesse espaço sagrado que rolou muitos mastigamentos. Você também quer café? Não tem como. Aqui é só mastigamento, rapaz. Nós vivemos aqui, nós ficamos o dia inteiro comendo, tá ligado? Mastigamento, velho. Rango! Muito rango! Isso daí, nossa. Muito bom! Tá aprovado? Mucha comida en esta casa, puedo probar. Coloca o molho. La gente acá le gusta mucho comer. Porra. Esse purezão aqui. Derretendo na boca o bagulho, feio. Nossa, o bagulho é o puro creme do milho verde. É lá do mandarina esse bolo. Tem nada lá nas Arábia? Nem os árvores tem. Nem os árvores. Coitado dos árvores. Até malabares, rapaz. Vai cair! Meu Deus, Gratidão, então, a esse ramo maravilhoso. Estou morrendo de fome aí. Pretendo prolongar mais 2 ou 3 minutos de fala para deixar a galera na larica mesmo. E deixar as mutucas também, dar aquela rosada legal. Ó, rolou até uma canela no café. Quebra. Tem 300 coisas pra fazer, mas nós só tem que se preocupar com 3 coisas, segundo o Jean, né? É, o Jean, ó, aparece aqui, tá aparecendo na tela aqui, ó, o Jean, ó. Qual que é a primeira? Qual que é a primeira? Se alimentar bem, né? E a segunda? A segunda é fazer exercício físico, né? Porque depois do alimento tem que fazer exercício físico. E a terceira? Dormir bem pra caralho. Dormir Só bem, isso que dormir. precisa, Só 3 não coisas. mais de nada. Não precisa se preocupar com mais nada, rapaz. Nós trabalhamos de idiota. Não O único precisa bicho se que preocupar paga pra com- viver é nós, entendeu? Não precisa se preocupar. Os macacos vêm aqui, roubam a nossa comida e não pagam nada, tá ligado? Sai dando risada. É, cara. E foi no Soluna que eu tive a oportunidade de voluntariar pela primeira vez em um projeto ecológico. Projetos que vão contra o modelo econômico atual e sugerem novos modos de viver, como os sítios e as ecovilas, muitas vezes são colocados de lado pela nossa sociedade. Por isso, voluntários são fundamentais para a continuidade de projetos que transformam o mundo num lugar mais colaborativo para todos nós. Primeiro dia de voluntariado aqui no Soluna. Então eu tô fazendo um trabalho de compostagem. Eu tô tirando todas as folhas das caneletas que tem aqui e limpando ela, na verdade, deixando limpo para a água passar e tirando as folhas para colocar na compostagem. O voluntariado ecológico é muito mais do que um compromisso com a natureza. Envolvendo-se em um projeto ecológico, o voluntário dedica um período de tempo da sua vida para cuidar e proteger o meio ambiente e é recompensado de forma direta, além dos benefícios que a sustentabilidade gera para a existência humana. A rotina em projetos ecológicos oferece uma bagagem de aprendizados pessoais que nem sempre podem ser encontrados no estilo de vida das grandes cidades. Para fazer um voluntariado ecológico,
você não precisa ter nenhum conhecimento técnico prévio sobre o que é ecologia ou técnicas avançadas. A vontade de aprender é o que conta mais e você irá aprender muitas coisas novas. Você verá, inclusive, que já sabe mais do que imagina e se surpreenderá positivamente com isso. O trabalho não é orientado por produtividade, mas por comprometimento. Portanto, o seu tempo de aprendizado será respeitado e você perceberá os seus progressos diariamente. O sítio possui alguns projetos de horta orgânica coletiva e amplos espaços para plantio agroflorestal. São utilizadas algumas práticas de permacultura baseadas no uso sustentável e respeitoso dos recursos naturais, incentivando, por exemplo, a compostagem, que ajuda no processo da reciclagem da matéria orgânica em adubo natural para a agricultura vegana. Além disso, se você já tem alguma experiência na área, certamente ela será muito valorizada. E você poderá aprimorar mais ainda os seus conhecimentos e até mesmo ajudar a outras pessoas. E essa aqui é a composteira. Tô pegando aqui as folhas. O voluntariado ecológico em ecovilas é uma excelente alternativa para você vivenciar uma imersão cultural completa nesse estilo de vida e uma oportunidade para quem se interessa por projetos ecológicos e vida longe das cidades. E esse é o trampo de hoje, hein? 6 horinhas diárias, um dia sim, um dia não. E esse foi o primeiro dia, né, de voluntariado aqui. O meu turno de trabalho era bem tranquilo. Me dedicava apenas 6 horas diárias, em intervalos de 48 horas livre para desfrutar do entorno do sítio da melhor maneira possível. A experiência permite que o voluntário more em contato com a natureza e desfrute dos atrativos da região no seu tempo livre. Conhecer montanhas, mirantes naturais e cachoeiras escondidas, realizar muitas atividades ao ar livre ou apenas passear de bobeira pelas trilhas do próprio sítio para admirar a biodiversidade local. E aí, qual foi a última vez que você sentiu o teu pé na terra, assim, ó? Deixei nos comentários. Qual foi a última vez que você colocou o pé diretamente, assim, no sol, sentiu? No sítio também rolava vários encontros e vivências em comunidade. Me deparei com pessoas e situações muito distintas daquelas que eram do meu costume. Tendo em mente que o objetivo de se abrir a uma nova experiência é o aprendizado, evitar conflitos e utilizar a comunicação não violenta é essencial para que seja mantida a harmonia do ambiente. E perante a um ambiente harmônico, torna-se muito mais simples a absorção do conhecimento desejado. As cerimônias das medicinas da floresta são realizadas com total respeito e intenção bem qualificada. Cantos, rezos sagrados e música ao redor da fogueira embalam esses momentos simples e necessários nos dias de hoje para restabelecer a conexão das pessoas com a terra e, principalmente, consigo mesmo. E foi através da cerimônia do cacau, a medicina do amor, que me curei através do canto, da dança e da vulnerabilidade emocional. Isso me ajudou profundamente a me libertar de vários sentimentos, abrir o meu coração e transbordar mais amor para as pessoas ao meu redor. Cacaucita, medicina do amor e perdão. Essa medicina a gente sempre relaciona ela com o coração, porque ela trabalha realmente, né, na musculatura, nos nossos músculos. Nosso coração é músculo, né? Então a gente toma um cacau e ele, além de ele ter esse sabor maravilhoso, ele nos nutre, alimentando, saciando nossa fome, não só nossa fome física, mas nossa fome, nossa sede espiritual também, porque é um espírito, né? Toda planta tem o seu espírito e o cacau também tem um espírito. As pessoas estão ali sem pressa, perto e com menos distrações.
E quando alguém fala nas rodas de conversa da comunidade, você expressa livremente as suas ideias e as outras pessoas estão ali para te ouvir de verdade. Para você é uma coisa, eu falar para um vídeo chega para milhares e centenas e não sei o que de pessoas, então esse é o poder do audiovisual, né? Todos se reúnem para momentos de integração e acolhimento através da fala e escuta sem interrupções e com total respeito. Sabe, eu vim primeiro como voluntária, passei 2 semanas aqui, aí eu apliquei pelo Worldpackers, tipo, numa sexta-feira ou antes, sei lá, foi questão, tipo, no dia seguinte ou no mesmo dia, vocês responderam. Empolgada? Preparada! Vamos! E aí eu falei, eu acho que eu vou pra lá, não sei direito como vai ser, mas vamos lá. E aí, quando eu tranquei a faculdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou pro Soluna. E assim, é como se todo mundo falou aqui: é perigoso vir pra cá. É altamente perigoso porque você não quer ir embora. Vou botar uma placa lá na frente. Perigo! Cuidado! Oi, pessoal, tudo bem? Se precisarem de voluntário, estou aqui. Né, os voluntários são muito, muito, muito importantes para esse tipo de projetos, né? É 1,5 hectare, né, mano, sozinho. Sim, é muita coisa, muita responsabilidade, muita função, e os voluntários são muito importantes. Sim. Então, é muito gratificante poder ter feito parte disso também, e os próximos voluntários que vão vir. Sempre vai ter tarefa para fazer, então o espaço sempre vai estar melhorando, né? Então, sempre vai ter melhorando. Pô, o bar ficou irado, tá ligado? As pinturas que foram feitas, essas mesas maravilhosas. Há relatos de voluntários que começam a sentir os cheiros com mais facilidade, ouvir os sons com mais atenção e enxergar detalhes mais nítidos depois que passaram mais tempo imersos num projeto de permacultura. Isso porque o cérebro é treinado a sair da zona de conforto e se envolver com novas experiências sensoriais. E aí, mano? Mais uma habilidade pra conta? Então, né, mano? Quando eu pensei que eu ia estar fazendo isso, pintando um chalé no meio de uma floresta. Tudo é diferente quando alguém está dentro de uma floresta, manuseando o barro, catando folhas no chão ou buscando lenha no meio do mato. A sensação é de voltar para a própria essência. A vontade de aprender é uma constante tanto para os anfitriões quanto para os voluntários. Haverá sempre alguém responsável por orientar o seu trabalho e tirar todas as suas dúvidas. No meu caso, sempre tive auxílio do Luiz, um dos anfitriões do espaço, juntamente com sua companheira Mari, que me deram todos os passos necessários para que a experiência fosse a melhor possível. As pessoas certas, a harmonização. Claro, isso tudo não é nem a gente, sabe? É o tempo que vai fazendo, porque desde o começo a gente tem um propósito bem semelhante, a gente só vai lapidando ele. E as pessoas que vão chegando, os voluntários, os hóspedes, os moradores. Uma coisa que eu venho rezando há muito tempo na minha vida, e a pessoa que trouxe uma chave muito importante de equilíbrio para mim foi minha companheira Mari, com toda a força que ilumina minha vida, que iluminou, trouxe nessa iluminação mesmo. A força do sol que ela carrega, tá aí carregado no nome desse espaço, Sol. Mari traz isso muito para mim. Essa luz, essa clareza, esse discernimento, essa matéria que a gente precisa cuidar e brindar também. E conseguir mergulhar para dentro de mim, na minha escuridão, na minha lua, aquelas minhas coisas mais ocultas, né? Eu sinto que eu carrego essa força da lua também em mim. Os ciclos, as coisas que a gente trabalha aqui. E sempre busquei muito esse equilíbrio, né? Vivendo essa experiência de imersão na natureza, existe uma necessidade de adaptação da nossa parte a esse tipo de ambiente. E cada ecovila irá possuir uma realidade distinta. Comendo fora hoje, então? Antes de chegar em qualquer comunidade, procure se informar sobre a sua cultura, maneira como vivem, como funcionam os sistemas e as regras ali dentro. Isso é muito importante para cultivar o desapego e se conectar com o estilo de vida local. Muito sabor, muita saúde, nada de exploração animal, né? Que existe
existe no mundo, né? Então é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos, seguimos, né? Cada um levar um pedacinho do que foi plantado aqui, levar uma sementinha daqui para lá também. Tomara que cresçam vários Solunas aí pelo mundo. Esse projeto, essa ideia, né? Essa centelha. Bora fazer uma franquia? Essa conexão com a natureza com certeza me ajuda muito. Banhos de cachoeira, subir na árvore, ficar olhando a lagoa, ficar apreciando o som, o barulho dos pássaros, né? E sempre estar com esse estado presente. Essa é a minha busca por clareza. Acho que gratidão é a palavra, assim, pra tudo, né, cara? Pra tudo que eu vivi, pra tudo que eu tô vivendo, tudo que a gente vai viver ainda. O final da frase é só o começo. É o final, mas é só o começo. Se a gente entender que é nosso dever se adaptar ao ambiente e não o ambiente se adaptar a nós, qualquer lugar do mundo pode ser o nosso lugar. Autoriza os direitos autorais? Autoriza. Ô Luiz, o que vai rolar aí? Festa anos 70, 80, 90 e 2000. Tava gravando. Gratidão, família. Dimitri, o que tá se passando? É o Dimitri, mano. É igual o Dimitri, meu Deus, mano. O Dimitri tá aqui, galera. E aí, Dimitri, onde você está?